Vamos começando hoje, lembrando um pouquinho da última aula que nós estudamos as ordens espirituais, o caminho que nós percorremos na evolução, vindo de uma alma que traz consciência e livre-arbítrio, percorrendo na liberdade de escolha, nesse caminho inicial, ainda muitos atropelos. Nós estudamos os atropelos que nós, e muitos de nós, passam pelo vício, pela materialidade excessiva, pela mágoa, pelo ressentimento, né? E principalmente pela nossa pouca fé, porque quando nós visualizamos o futuro, nós temos mais força para continuar. E muitos desses irmãozinhos que nós estudamos, e que nós já fizemos parte, certamente, destas esferas, eles não confiam no futuro. Eles não acreditam que esse sofrimento pode ser modificado de acordo com a mudança de pensamento e comportamento de cada um. Então, nesta falta de visão de passado e futuro, eles permanecem muitas vezes, por muito tempo, no sofrimento das esferas ali, da ociosidade, do pensamento negativo, e também o envolvimento de irmãos encarnados e desencarnados, levando muitos a uma sintonia de pensamento destrutivo, nas correntes das drogas, do desequilíbrio mental, alcoolismo, e tantos outros sofrimentos que nós conhecemos, que tem grande parte também nas afinidades espirituais, além das questões, claro, físicas e do seu desenvolvimento biológico, mas as questões de interferência. Então, essas camadas nós estudamos semana passada, com as suas características mais marcantes, as características ligadas à sua manifestação na espiritualidade sobre nós, na matéria, os barulhos, as obsessões, né? O desejo, a vontade de fortalecer o grupo de irmãos que ainda não creem no futuro, não creem numa consciência espiritual, e tantos sofrimentos que nós vimos arrastados por tanto tempo na Terra, e que ainda faz parte do nosso planeta. Nosso planeta ainda traz essa marca de desenvolvimento da espiritualidade com muitos irmãos em sofrimento. Mas a aula de hoje nos mostra um momento de esperança, um momento em que o espírito está diferente, o espírito avançou. E lembrando que nem todos nós passamos por percursos iguais, onde esses percursos primeiros podem ser passados rapidamente e muitas vezes sem o envolvimento do vício, da maldade puramente pelo prazer, do mau pensamento puramente pela ignorância, mas de alguma maneira todos nós passamos por essas esferas primitivas, muito apegados ao orgulho, à ignorância da consciência espiritual e o apego ao instinto do corpo material. E hoje nós já vamos entrar num outro momento, onde o espírito, já percebendo o seu sofrimento, percebendo que precisa da ajuda de irmãos que o socorrem, ele já aceitou a mudança. É o estágio onde os irmãos já entenderam o progresso, já trabalharam pelo seu conhecimento de consciência espiritual, já buscaram a centelha divina dentro de si, a necessidade da reforma moral, da reforma íntima dos nossos sentimentos, que surgem no nosso mental. Então, é uma aula gostosa, porque a gente vê que essa esperança da felicidade aos irmãos que sofrem, e nós já fizemos muito parte deste momento, e já começamos a nos sentir, com toda humildade, eu digo isso, já começamos a sentir um alívio de começar a fazer parte
desta segunda ordem, de já termos contato com o conhecimento, não sermos ainda isentos das imperfeições, mas já estarmos no caminho da nossa mudança. Já percebermos que a consciência interna nos direciona, nos aponta, nos alerta, já mostra para nós que aquele caminho não é o que vai nos trazer um retorno de crescimento e felicidade. Essa segunda ordem, ela é caracterizada por um desenvolvimento maior desse esclarecimento, dessa compreensão de Deus em nós, em diferentes religiões, em diferentes credos, não importa. Mas é o homem consciente, é o homem desperto, é o homem que crê numa força acima dele. Não tem mais a soberba e a arrogância da primitividade que se julga acima de tudo. A ordem começa já nessa... Marina, travou, viu? Aqui estava normal. Voltou? É, aqui deu uma travadinha. Voltou? Que aqui está normal. Acho que até a tela estava fora do lugar, né? Desculpa. E nessa segunda ordem, a gente vê o começo desse despertar até um estágio de quase perfeição, onde nós vamos percorrer aí por muito tempo essa segunda ordem, desde os irmãos que já se esclarecem, já desenvolvem o conhecimento, até os irmãos que já depuraram quase todas as suas dificuldades. Então, vamos dizer que aqui na Terra, entrando nesse momento de regeneração, a população começa a encontrar um novo propósito de vida. E muitos já estão aqui, na segunda ordem. Muitos encarnados e desencarnados, atuando sobre a Terra, para que esse crescimento, para que essa transformação ocorra de uma forma mais efetiva possível, e que sejam absorvidos o maior número de irmãos nessa corrente de mudança, para que eles possam fazer parte de um planeta que vibrará em quinta e quarta dimensão. Então, os pensamentos são mais rápidos, a consciência é mais estendida, de passado, futuro, a consciência de si mesmo, a avaliação, o julgamento interno, o crivo da consciência, tudo isso se desperta porque a materialização e o instinto perdem lugar, perdem o pódio e dão lugar à vontade de crescer espiritualmente. Mesmo muitas vezes sem consciência disto, mas tentando acertar, tentando ser melhor, tentando perdoar, tentando deixar as mazelas para trás, né? E quando Kardec faz a pergunta aos espíritos, que a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos, a gente vê já a segunda ordem com espíritos muito evoluídos, tanto no esclarecimento moral, como no esclarecimento da consciência das ciências, da consciência daquilo que o espírito carrega dentro de si. Porque todos nós vamos estudar tudo, né? Nós já falamos sobre isso. Nós vamos, ao longo das encarnações, em determinada época eu sou uma artesã, agora eu sou professora, numa outra existência eu posso lidar com a terra, né, com o cultivo da terra, e assim vai, nós vamos aprendendo, e o espírito que já se encontra na segunda ordem, ele já tem um conhecimento muito grande ao longo das encarnações, e esse conhecimento, ele vai sendo desperto, ele vai sendo aflorado na encarnação presente, no estado espiritual presente. O espírito já tem consciência, ele já pode identificar as energias sem se desequilibrar, ele já pode identificar as forças, as situações de prova que ele precisa passar, e as expiações pesadas do sofrimento vão dando lugar a provas. Para quem está chegando, é importante, antes de continuar, entender a situação, porque a prova a nós, no sentido de experimentarmos um pouquinho
aquilo que nós não conseguimos ainda aceitar, aquilo que nós encontramos ali, problemáticas que muitas vezes nós geramos, muitas vezes não, quase sempre nós geramos. Então eu sou colocado no cenário que eu falho para tentar reverter, mudar a minha forma de agir. Então essas são as provas, as expiações que nós passamos. Vamos dizer, as situações problemáticas que nós vivemos, os vínculos difíceis, as desavenças, às vezes as diferenças de pensamento, colocados juntos numa família, num relacionamento, para que estas arestas sejam superadas, sejam lapidadas pelo amor, pela maternidade, pelo convívio, tantas oportunidades que o alto nos oferece. Então as provas, as expiações, desculpa, elas nos colocam ali, dentro de uma problemática. Depois que nós saímos da problemática, tivemos sucesso naquela situação, que nós percebemos o melhor caminho a seguir, que nós acertamos, lapidamos aquela dor, aquela diferença, aquela problemática, o alto diz, que bom, você consegue agora verificar o seu aprendizado, vamos dizer assim. Vamos verificar se você realmente está firme no seu propósito, se você realmente conseguiu perdoar, conseguiu avançar, conseguiu aprender a trabalhar, conseguiu a se despojar do vício, do apego. Então, nós vamos te dar uma situação próxima ao que você viveu e você vai conseguir. Isso é a prova, não é? Depois da prova, vem a missão. Nós vamos falar da missão depois. Mas a missão é a outra etapa do crescimento, não para na prova, vem a missão. Então nós, de alguma forma, todos nós que entramos na segunda fase, na segunda ordem, ou que estamos na primeira, nós vamos ali conquistando vitórias e também ainda carregando dificuldades. Todos nós mesclamos dentro de nós os acertos, os aprendizados e aquilo que nós ainda não conseguimos. Mas nessa segunda ordem, lá em 1850, como que Kardec poderia explicar tão detalhadamente tudo isso, se nós nem sabíamos o que era espírito? Então, estudando mais, já depois do livro de Kardec, dos livros de Kardec, e tendo as orientações todas que nós recebemos, nós sabemos, como diz aqui também o livro dos Espíritos, que este estágio de segunda ordem, de primeira ordem, tem um leque imenso de variações, não é? Então, vamos estar esperançosos aí que nós podemos começar um planeta com irmãos de segunda ordem já povoando, na sua grande maioria, nosso planeta. E nós mesmos, não é? E aí ele fala, neste capítulo, sobre duas situações da segunda ordem. Os irmãos que já dominam o bem sobre o mal, ou seja, sua tendência sempre é de buscar o acerto, buscar a melhora, mesmo que errem, a busca pelo acerto, pela melhora, pela reforma. E como nós estamos numa condição evolutiva, onde nós desenvolvemos dois aspectos, o pensamento moral e o pensamento da consciência espiritual, eles não crescem juntos, eles não desenvolvem-se paralelamente ali, de uma forma uniforme. Às vezes, nós temos mais generosidade do que consciência. Às vezes, nós temos mais consciência espiritual do que generosidade, do que lapidação moral. Mas ambas são importantes, né? Os planetas, eles crescem em evolução científica e evolução moral. Não necessariamente caminham juntas. E nós também não. Então, muitos de nós podem estar aí em estágios diferentes nessas duas condições. E nessa segunda ordem, nós chamamos, na quinta ordem, os espíritos benevolentes. São os espíritos bons, que trabalham pelo semelhante,
que pensam no amor fraterno que Jesus nos ensinou. Eles já entenderam que sem o próximo nós não conseguimos progresso espiritual. Que sem a caridade que Paulo nos trouxe, nós não progredimos. Então, a sua qualidade e a bondade satisfazem-se em prestar serviço aos homens e em protegê-los, mas seu saber é limitado, seu progresso é maior no sentido moral do que intelectual. Isto não é em uma encarnação, é a situação do desenvolvimento geral do irmão, tá certo? Porque muitas vezes nós podemos aqui demonstrar uma ignorância enorme no sentido da consciência espiritual, não sabermos o que é desencarne, não entendermos o que acontece na vida após a morte, temos aí uma dificuldade de compreensão dos conceitos, porque esquecemos já o que vivemos, nós esquecemos quando nascemos. Temos um dogma, às vezes, mais radical, que tem posições mais rígidas quanto ao conhecimento, mas a nossa bondade é enorme, a nossa generosidade é enorme. Então, esses são os irmãos benevolentes. A quarta ordem fala dos irmãos prudentes e sábios. Aí são os irmãos que já têm o conhecimento das leis da espiritualidade. A lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei dos vínculos familiares, tudo isso já é claro para o irmão. A força de Deus, os fluidos, como magnetizar, como utilizar a força magnética e tudo isso, ele já tem esse domínio de sabedoria, mas não agem ainda, não utilizam esse conhecimento todo em prol de uma atitude de generosidade, tá? Então, são aqueles que muito conhecem, mas precisam ainda desenvolver a doação, a paciência, a humildade, né? Os valores morais precisam ser lapidados. Terceira classe, aí a terceira e a segunda, elas são muito próximas. São espíritos que já conseguiram as duas coisas. Imagine, já ser iluminado na doação, já ser altruísta, generoso, esquecer de si mesmo em prol da conquista do irmão, subjugar a sua vaidade, o seu orgulho, ser humilde, bom e generoso, ter as características que Paulo nos ensinou. Estas seriam as características da terceira e segunda classe. Já são conscientes, já são despertos, já sabem o que estão fazendo aqui, já conhecem suas missões, já sabem identificar os seus irmãos, sua consciência, o seu crivo diário. Eles são despertos o momento inteiro, o tempo todo. Desculpa, não o momento, o tempo todo. E servem à humanidade. Então, já são aqueles que trabalham pela humanidade, trabalham por muitos, socorristas, guias, irmãos encarnados que trabalham pela luz do semelhante, pela ajuda material e espiritual de todos, né? Pela cura física e espiritual de todos. Então, estes irmãos da terceira e segunda ordem são muito próximos. Terceira classe, espíritos de sabedoria, as qualidades morais do mais elevado grau formam seu caráter, sem ter conhecimento, ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso e sábio sobre os homens e as coisas. Na segunda classe, espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem revela sempre a benevolência e é constantemente digna, elevada e sublime muitas vezes. Sua superioridade os torna mais aptos que os outros para nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido aos homens conhecer. Comunicam-se benevolentemente com os que o procuram de boa fé,
a verdade e que têm a alma já liberta dos laços terrestres para compreendê-la, mas se afastam do que são movidos apenas pela curiosidade, ou dos que a influência da matéria desvia da prática do bem. Então, o que nos lembra esta camada de irmãos, essa classe de irmãos? Os guias, mentores, espíritos superiores que orientam a humanidade, que esclarecem, né? Não só médiuns, assistidos, frequentadores do espiritismo, mas de todas as doutrinas, eles estão em todos os lugares. Os guias não estão nas casas espíritas, estão nas igrejas, estão em todas as seitas, auxiliando e orientando todos os irmãos, e não só aqueles que buscam a religião, a filosofia, mas aqueles que estão no dia a dia, intuindo, orientando na vida diária a todos nós, tá? Aí nós podemos dizer, os nossos anjos de guarda, muitos deles, mas o anjo de guarda tem uma relação também de evolução com as condições do irmãozinho que ele orienta. Então, aqui nós podemos dizer que nestas ordens seriam os guias superiores, tá bom? Como ela é muito extensa, nós esperamos começar a fazer parte desta classe ali no comecinho, né? Na quinta ordem, estudando, transformando os nossos sentimentos, que a humanidade aqui da Terra, que entra na quarta e quinta dimensão, passando a um planeta de regeneração neste momento, neste século, que a gente possa ter a transmutação energética através da mudança interna. E, finalmente, a primeira ordem. A primeira ordem está muito longe de nós. A primeira ordem é algo que não se comunica mais conosco diretamente. Já são os grandes avatares, os grandes mestres, os espíritos que já se despojaram de qualquer necessidade ligada ao seu ego, ao seu individual. Sua natureza é tão pura e tão ampla, sua consciência é tão desperta, que a melhor felicidade, a maior felicidade para esses irmãos é o trabalho de crescimento e construção. É o trabalho de criação. Então, podemos dizer aí que entrariam os nossos grandes mestres, entrariam os grandes mentores dos planetas, dos sistemas, os mentores ali dos astros todos, os mentores que coordenam com tanta generosidade nosso universo, tá? Então a gente pensa que é algo muito difícil de entender, porque são irmãos que chegaram a uma condição de cuidar de nós, cuidar do planeta Terra, né? Então são irmãos que já não caracterizam-se por um corpo material, eles não têm mais esse pensamento ligado ao planeta, é uma consciência universal, e eles não têm mais essa necessidade de ter um corpo. A consciência existe, mas para ter consciência não precisa ter corpo. Então, eles emanam a sua consciência através da sua luz. Eles não têm forma humana, eles têm uma luz, um clarão, um pensamento que existe, uma consciência linda que se comunica junto aos grandes mentores, aos grandes dirigentes celestiais, onde Jesus está ali junto deles, não é? Então, esses irmãos, nós podemos entender que estão numa condição muito longe de nós, muito longe, muito, muito, muito longe. Vamos aqui nos ater a começar a segunda ordem, né, Rô, né, Dora? Vamos começar ali na segunda ordem, que está ótimo lutar para sair da primeira ordem. É uma grande conquista lutar para sair ainda de vínculos que nós temos com a primeira ordem. A gente tem um pezinho sempre na primeira ordem, de mágoa, de vício, de rancor. Então, o pezinho está ali. Então, a gente tem que lutar para que essa segunda ordem seja a nossa conquista, o nosso grande objetivo. Esses irmãos aqui já passaram por que a gente chamaria da segunda morte, esses irmãos evoluídos, já se despojaram de qualquer materialização do perispírito, que nós sabemos que o perispírito é semimaterial, essa pequena, esse fluido um pouquinho mais
materializado do perispírito, eles não têm mais perispírito, já aquilo, não é que não tem, já se formou, já está tão desmaterializado que ele não tem mais forma. Ele já vira ali só o mesmo um raio de luz, mas com uma consciência de ser individual. Não vamos esquecer isso nunca, né? Então, vou ler aqui como são esses irmãos. Olha que coisa linda. Características gerais. Não sofrem mais. Sofrem por um motivo, de ver o nosso sofrimento. Eles evoluíram tanto no sentimento de amar, que nós nem sabemos qual é o sentimento que eles vibram já, porque amar é no sentido da terra, mas qual é o sentimento que eles vibram, a gente nem conhece, de tão elevado que é. Eles sofrem por nós, pelo nosso sofrimento. Como aquele pai que vê seu filho ali, batendo a cabeça nos mesmos erros. Eles sofrem por isso, eles sofrem pelo sofrimento da humanidade, quando a humanidade entra em guerra, quando a humanidade faz sofrer a miséria, né? Eles sofrem. Então, não sofrem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Eles coordenam as ordens espirituais. E a primeira classe, que é a única, que passaram por todos os degraus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido o mais elevado grau de perfeição de que é capaz a criatura. Não se tem mais que sofrer as provas. Eles já foram provados, mais do que provados. Agora eles só vivem em missão. Eles só trabalham por missão, por criação, por compactuar com a vontade de Deus, de fazer crescer e progredir. Então, eles só trabalham pela luz. E continuam se desenvolvendo, não estacionaram, não. Continuam progredindo. Os grandes mestres deste planeta serão mestres do sistema. Depois de mestres do sistema, serão mestres de outros. Não para a evolução, eles trabalham ainda pelo próprio crescimento, mas sem orgulho, só por amor, só para auxiliar. Então vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Ainda bem, né? Porque a gente não tem condição nem de pensar nisso ainda. Gozam de uma felicidade inalterável por não estarem sujeitos nem às necessidades, nem às variações e transformações da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, passada numa contemplação perpétua. Ou seja, aquela ideia que a gente tem, que virou um anjinho, vai ficar lá descansando. Ninguém descansa, não. Trabalha-se demais, né, Rô? São os mensageiros e ministros de Deus, olha que coisa linda, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhes designam missões, assistir os homens em suas aflições, incitá-los ao bem, ou a expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, é para eles uma agradabilíssima ocupação. Eles vivem pelo bem. São chamados, às vezes, de anjos, arcanjos e serafins. Esse é o nome que nós damos, né? Nós aqui na Terra adoramos dar nomes, como eles falam, os espíritos. Vocês precisam dividir em classes, em nomenclaturas, em ciências, vocês precisam dividir em a mitologia, quando não sabe explicar, inventa uma história, né? A gente faz isso, a história da mitologia é essa, nós não conseguimos entender, então nós vamos criando ali um cenário, e nós criamos o cenário também dos anjos, mas os anjos nada mais são do que esses espíritos, esses mestres, assim, esses mestres que já ultrapassaram uma condição íntima, a família deles e a humanidade. O trabalho deles é por todos. E a felicidade deles é infinita. Eles são extremamente felizes. Os homens
podem entrar em comunicação com eles? Os homens podem entrar em comunicação com eles, será? Mas presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente em suas ordens. Então, Jesus, não é que ele não fala conosco porque ele é uma criatura importante. Na cabeça, no pensamento do Cristo, há tantos afazeres, não é? Que a escala de organização espiritual é perfeita. Para o Cristo, o irmão que vibra no começo da terceira ordem é igual àqueles que estão ao seu lado. Por isso que ele veio até nós. Ele esteve entre nós por isso. Num planeta de terceira ordem, onde ele esteve entre nós com as mesmas necessidades materiais que nós, no peso da matéria que nós vibramos, num planeta de energias de terceira dimensão e quarta, mas ele esteve aqui, porque nos ama infinitamente. Então, eles não falam diretamente conosco, porque eles têm ali a organização perfeita para orientação de todos. Então, o Cristo coordena seus assessores, que são espíritos que trabalham com Jesus. Desses irmãos que trabalham com Jesus, nós vamos ver numa escala de trabalho até chegar aqui até nós. Certo? Uma escala extremamente organizada, não é a bagunça aqui da vida terrena, extremamente organizada, bem dividida, onde cada um é aproveitado nas suas capacidades. Existe um trabalho cooperativo lindo entre os guias e mentores, aqueles que trabalham pela luz e amam profundamente os irmãos em sofrimento. E o trabalho é incessante. Por isso que nós falamos tanto. O julgamento vem do nosso íntimo, porque o alto jamais julgou, por isso eles estão lá. Não é? Julgar é algo da terceira, daqui da terra. Eles têm a consciência, que é diferente do julgamento. Progressão dos espíritos. 14ª pergunta. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Então, como nós estávamos falando, né? O Pai não criou espíritos perfeitos, nem espíritos fadados ao sofrimento. São os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Jamais. Deus jamais criaria espíritos diferentes. Ele dá a mesma oportunidade. Todos têm o mesmo direito de crescimento. Quando o Pai nos cria, Ele nos dá a liberdade individual e o livre-arbítrio. Então, nós somos totalmente responsáveis pelo nosso crescimento. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. A felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente a suportam com lamentação e, por causa dessa falta, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade. 15ª. Assim sendo, os espíritos seriam, em sua origem, semelhantes às crianças, ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Tem mais ou menos aproveitamento segundo sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um limite, um fim, enquanto que a dos espíritos é infinita. Então, ele fez uma comparação aqui com a criança, ele fala, é uma comparação boa, mas só uma comparação da Terra, os espíritos não param de evoluir. Depende do espírito. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? Depende dele. Ele vai um dia chegar ao desenvolvimento, mas se ele quiser passar milhões de anos
Em resistência ele passará, dependerá dele. Mas um dia ele chegará à evolução e ao crescimento. Mas o tempo que vai demorar depende dele. Não, todos se tornarão perfeitos. Eles progridem, mas demoradamente. Como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíamos que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Ou seja, Deus vai dar a oportunidade de todos crescerem. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? Os espíritos podem se degenerar? Nunca. Aí nós pensamos, mas como? E se ele continua fadado ao mal, no erro? Ele acrescenta sofrimentos. Ele acrescenta a necessidade de reforma. Ele vai precisar de mais tempo para depurar tudo que ele acumula sobre si, mas ele não retorna em progressão espiritual. Kardec sempre nos ensinou isso. Não perde espiritualidade, vamos dizer assim. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para atingir a primeira ordem? Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam nenhum mérito. É aquilo que nós falamos no começo do curso. Deus poderia ter nos criado perfeitos. Não fez por quê? O desejo do Pai é que nós sejamos individuais, que nós tenhamos o mérito do crescimento, o mérito da perfeição. Ele nos deu esta condição. Ele deu a cada um o seu universo de conquista. Por isso ele não nos criou perfeito. Nos criou com a possibilidade do crescimento, da maturação, de viver a vitória, chegar à vitória, chegar ao prêmio merecido. Tá bom? Eu vou correr aqui para a gente... Deixa eu ver, ainda tem bastante pergunta, mas vou aqui. Todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? Será que todos nós precisamos fazer muito mal sempre? Não. Depende de cada espírito, né? Na ignorância, nós fazemos muitas coisas erradas. Nós fazemos pela nossa falta de conhecimento. O mal pelo mal, muitos irmãos fazem. Nós estudamos isso semana passada. O desejo do mal. Mas, pela imperfeição que nós temos, até na condição da segunda ordem, tudo, não são perfeitos ainda. Nós erramos muito na terceira ordem, na segunda ordem, nós erramos muito. Porque ainda não conseguimos, porque ainda desconhecemos as nossas condições de mudança. Não somos ainda perfeitos, né? A nossa ignorância nos limita muito. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Força de vontade, determinação. Dá trabalho se reformar. É difícil dizer não. É difícil abrir mão. É difícil o trabalho interno. É uma luta diária. É uma reforma constante. E alguns não estão com vontade de fazer este trabalho. Em contrapartida, outros estão vorazes em conseguir este crescimento. Pegam com convicção esta reforma, esse trabalho de mudança. Conseguem ir mais rápido, não é? Então, só depende de cada um. Deus não criou irmãos espíritos maus, criou simples ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus e os que são por vontade própria. Como é que os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que lhes leve para um caminho ou outro? O livre-arbítrio, como nós falamos. É dado escolha, pode escolher. Um escolhe, experimenta, não, eu vou por este caminho, eu vou por este. Então, nós escolhemos. E o tempo para chegar lá vai depender dessa escolha. Não é? São 8:45, né, Rô? Eu vou parando aqui.